Eu sou Eliades Freitas, vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Estimativa de Perda de Solo Semiárido Sergipano, parte integrante da tese de doutoramento em curso na Universidade Federal do Ceará. A erosão é um dos processos geomorfológicos mais importantes e responsáveis pela modelagem da superfície terrestre, transformando e transportando materiais ao longo da superfície terrestre. Diversos são os fatores que são responsáveis pela sua ocorrência, contudo, as intervenções, apesar de ser um processo natural, as intervenções humanas têm sido responsáveis por intensificar o processo, levando à degradação dos solos. A erosão hídrica, um dos processos decorrentes dessa intervenção, pode resultar na remoção das camadas superficiais do solo, impactando na capacidade produtiva, na atividade biológica e no aumento dos custos de produção e recuperação do solo. No contexto do semiárido, isso assume uma importância fundamental devido às características do solo e às características de uso e ocupação na região, que sempre se deram de forma intensiva. Os impactos decorrentes disso afetam as esferas ambientais, sociais, política e econômica, e assim como no contexto geral, o semiárido sergipano também sofre os impactos decorrentes desses processos, em ambas as suas esferas, decorrentes dos fatores citados por Fernandes et al. Em trabalho realizado em 2015. Martins e colaboradores, em 2017, identificaram uma área de 841,61 km² do território sergipano, que já apresentava evidências do processo de degradação, concentradas mais nos setores noroeste e sudoeste do estado, correspondendo a 5,14% da área suscetível da desertificação do estado. Isso, na região que compõe, na região em análise, podemos observar que maior parte dessa área apresenta-se com influência de atividades antrópicas, seja pelo pasto, pela utilização, pela remoção da cobertura vegetal e pela ampliação das áreas urbanas. Nesse sentido, avaliar as perdas de solo possibilita um melhor dimensionamento e ordenamento do uso do solo centrado no potencial da capacidade de solos. Desse modo, nós utilizamos a equação universal de solo, que, por utilizar dos fatores topográficos, índice de precipitação, cobertura vegetal e erodibilidade de solos, auxilia na estimar as perdas em extensivas áreas. Com o advento dos SIGs, facilitou significativamente a utilização dessas metodologias, possibilitando maior velocidade e facilitação na análise e predição das perdas por erosão, além de permitir a análise dos resultados associados aos padrões de uso de solo e ocupação das terras. Contudo, a equação não deve ser considerada, os valores resultantes da equação não devem ser considerados como as perdas reais, e sim como uma estimativa, devido ao fato de que essa metodologia tende a superestimar as perdas de solo, servindo para caracterizar qualitativamente as áreas com as maiores ou menores suscetibilidades à erosão laminar. A área analisada nesse estudo corresponde à microrregião sergipana do Sertão de São Francisco, localizada no setor noroeste do estado de Sergipe, a 144 quilômetros da capital sergipana, certo? É composta por solos rasos, pouco profundos, com litologia cristalina, de idade pré-cambriana, clima semiárido e um relevo bastante suavizado, com cotas altimétricas pouco superiores a 300 metros de altitude no geral. Foi utilizada a equação universal de perda de solos, conforme apresentado no slide. Para a obtenção dos fatores LS, foi utilizada imagens de radar. Os valores de erosividade foram obtidos através da interpolação dos dados das estações pluviométricas de 14 estações pluviométricas situadas nas proximidades, através da equação apresentada. A erodibilidade, foram utilizados os valores adotados por Lopes et al. Em trabalho desenvolvido em 2011, e as informações relativas à cobertura vegetal foram obtidas através da utilização de imagem da série Landsat 8 por meio do NDVI. Verifica-se que a maior parte da região apresenta valores de erosividade bastante baixos, inferiores a 5.000 mJ por milímetro por hectare ao ano, bastante semelhantes aos valores obtidos em outros trabalhos no semiárido brasileiro. Em termos de erodibilidade, a maior parte da região apresenta, devido aos solos rasos e pouco desenvolvidos, apresenta valores de erodibilidade bastante consideráveis, devido à influência dos solos neossolos litóricos, luvisolos e planossolos. O fator LS apresentou um valor médio de 1,017, com desvio padrão de 1178, e está associado bastante às características de relevo do local. Em termos de perda de solo, foram verificadas uma amplitude de perdas de 300 toneladas por hectare, com valor médio de 3,93. Em 57,65% do território analisado, as perdas foram inferiores a 10 toneladas por ano, valores bastante semelhantes aos encontrados por outros autores que aplicaram a metodologia no semiárido brasileiro. Assim como foi constatado pelos outros autores consultados, observou-se que o fator LS foi o principal fator que influenciou na localização e na intensificação dos processos erosivos, tendo uma boa correlação
entre o fator LS e as perdas estimadas por erosão. Aqui é o mapa das perdas de solo estimadas para a região, né, dividido por categoria de perdas e por município. E verificamos o seguinte, que as áreas com menores perdas, né, inferiores a 20 toneladas, se mostram mais favoráveis à exploração econômica devido à baixa suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos. As áreas com perdas de solo de 20 a 50 toneladas podem ser consideradas como áreas potenciais de degradação, sendo áreas nas quais a utilização intensiva pode levar à intensificação e à ocorrência de processos de degradação dos solos, e, por fim, as áreas com perdas estimadas superiores a 50 toneladas devem ser consideradas como áreas críticas à erosão. Os resultados obtidos evidenciam que a microrregião avaliada tem perdas inferiores a 10 toneladas por hectare, correspondendo a quase 60% do território, e apesar dos diferentes métodos e intervalos adotados em outros estudos aplicados no semiárido, as perdas por erosão apresentaram valores e distribuições bastante semelhantes aos observados em outras regiões do Brasil. A utilização da equação universal possibilitou uma maior compreensão da relação entre os fatores que compõem a paisagem e a sua influência na dinâmica ambiental, possibilitando a análise integrada das formas de uso e ocupação do solo do território e a identificação das áreas mais críticas aos processos erosivos, sendo um poderoso instrumento ao processo de ordenamento territorial. Por fim, aqui as referências consultadas e maiores detalhes quanto à metodologia podem ser encontrados no artigo.